Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Galahad, com vocês para mais uma mini aula do nosso mini curso de Umbanda Universalista. É universalista, tá pessoal? Hoje nós vamos falar de Oxalá, o primeiro orixá das 7 linhas. Quer dizer que é o mais importante? Não, é apenas um orixá e nós vamos começar por esse orixá, tá pessoal? Antes da gente começar, recados básicos. Curta, se inscreva, compartilha, badala o sininho para não perder as notificações. Todas as vezes que eu postar vídeo no YouTube, quando não der pau, te avisa que tem vídeo novo. Comenta aí embaixo o que você achou da aula, se você já sabia, não sabia, se você vem de outra vertente da Umbanda, se é filho de Oxalá, a gente não sabe. Comenta aí pra gente bater papo. E aqui ó, tem um QR Code para você agendar a sua sessão de terapias comigo. Baralho cigano, mapa numerológico, mesa quântica estelar, terapia de vida passada e regressão, acesso aos registros acásticos e muito mais. Você acessa aí pelo QR Code para poder também ter essa sessão de terapia, entender alguns processos e se livrar de algumas amarras. Certinho, pessoal? Pessoal, aula passada nós falamos de Exu Orixá e um pouquinho de Exu Entidade, né? Eu não sei se a gente volta nesse assunto de Exu, talvez a gente fale um pouco de outras linhas também, mas isso mais para o final do curso. E eu decidi que eu vou fazer umas mini aulas, que são aulas extras, para que vocês possam aí ter um entendimento melhor de determinadas coisas. Certinho, pessoal? Bora andar o Brasil? Vamos começar isso aqui logo uma vez? Vamos lá, pessoal. Oxalá e Ododuá. Para algumas vertentes da Umbanda é só Oxalá, para outras Ododuá é a contraparte de Oxalá. Isso muda o que na sua vida? Nada. Tá? Aqui eu coloquei um repeteco rápido, mas na verdade isso tem a ver com a aula número 0, que foi sobre os orixás e a Umbanda Universalista, só para a gente recapitular rapidão. Nós vimos um pouco da história da Umbanda no Brasil, vimos que o que são os orixás, que são potências cósmicas divididas em 7 linhas originais, suas contrapartes, mais o orixá Exu. Né? Nós vimos na aula passada que o orixá Exu é o orixá, a energia mais antiga de todas, que existe desde o início dos tempos. Vimos também um pouco sobre os arquétipos, bem rapidinho, né? Herê, preto velho, caboclo, suas roupagens fluídicas. E agora chega de repetex, aqui não é hora, não é Telecurso 2000. Pessoal, a linha de Oxalá, para algumas vertentes da Umbanda, está no topo da hierarquia dos orixás. Eu, particularmente, não acredito nisso. Tá? Dentro da Umbanda Universalista, orixás não estão divididos tanto assim em hierarquias. Então, se essa coisa da hierarquia fosse verdade, dentro dos orixás da Umbanda, então o Yorimá estaria no topo, porque lá se manifestam a roupagem de pretos velhos, né? Mas enfim, eles vibram. Eu tenho um problema com essas pessoas que mexem no carro, e o carro faz mais barulho que um caminhão. Mas tudo bem. Então, o que acontece? Na linha de Oxalá, essa linha vibra na mesma frequência que Jesus. Por isso que muitas pessoas fazem esse sincretismo de Jesus com Oxalá. Mas Oxalá é Oxalá, Jesus é Jesus. Jesus já teve vida aqui na Terra, Oxalá não, porque Oxalá não tem forma humana. Tá? É uma potência, uma energia. Assim como Ododuá é a contraparte, é o polo negativo. É o polo, não é a qualidade, tá, gente? Eu tive uma ideia de fazer uma aula sobre isso. É o polo negativo de Oxalá, que tem teoricamente, essa roupagem feminina. Tá? O chakra coronário é o chakra de Oxalá. O que muda isso na sua vida? Absolutamente nada também. É só para você ter uma noção que, geralmente, quando as entidades de Oxalá, quando se manifestam, porque quase nunca isso acontece, em nível de orixá menor e guias, dificilmente se manifestam. Tá? Muito difícil. Eu vou explicar isso daqui a pouco para vocês. Então, eles atuam nesse chakra coronário porque está mais próximo, teoricamente, da força divina. Né? Então, eles se manifestam para comunicação, manifestação mediúnica pelo chakra coronário. Oxalá significa o verbo de Deus. Tá?
E o poder da luz é o significado para o Ododuá. Coloquei para vocês entenderem. Muda alguma coisa de saber também? Nada. Os arquétipos manifestantes de Oxalá, assim como quase todas as 7 linhas originais, são caboclos. Tá? Na linha de Ododuá também são caboclos e caboclas, mas na esmagadora maioria das vezes são caboclos. Manifestam-se outros guias em outras roupagens? Sim, se manifestam, tá, pessoal? Isso serve para todas as 7 linhas, exceto Exubará. Como está escrito ali, pessoal, raramente se manifestam em médios para consultas. Quer dizer o quê? A energia de Oxalá, gente, é uma energia muito, 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 muito sutil. Haja vista que ela manifesta pelo chakra coronário, que é o chakra que você tem que tomar, é o chakra que você mais tem que tomar cuidado no seu corpo. Disparado é o chakra mais sensível, que gira numa frequência mais sutil possível, e é por isso que muitas vezes os dirigentes espirituais falam: tome banho de ervas do pescoço para baixo. Por quê? Porque a depender se você erra na quantidade de ervas, isso não bando universalista é bem específico, bem específico. Sempre que você fizer algum tipo de trabalho ou banho para fins espirituais, você sempre vai usar ervas e velas em números ímpares, sempre. E para fins materiais, sempre números pares. Dicasinha para vocês aí já ir aprendendo. Então, vai acender vela para pedir alguma coisa material? Acende em quantidades pares, tá? Vai acender vela para evolução espiritual? Números ímpares. Certinho, pessoal? Não precisa acender aquele caminhão de vela, tá? Pelo amor de Deus, vai colocar fogo na sua casa. Então, o que acontece? Além de Oxalá, ela dificilmente se manifesta, porque é muito difícil encontrar um médium que consiga receber esse orixá, guias e protetores. Geralmente, essa linha ela é muito ocupada. Então, por que eles não incorporam com frequência? Porque tem outras coisas mais importantes para fazer. Tá? Então, dificilmente eles vêm para dar consulta. Muitas vezes eles vêm, resolvem um problema ali pontual, mas que é emergencial, dá uma mensagem, passa uma instrução e sobe. Ou vaza, como a gente diz aqui em Goiânia. E pega subindo, não pega descendo, pega subindo. Então, essa é uma das razões de eles dificilmente se manifestarem, porque eles exigem uma reforma íntima, uma pureza de coração dos seus médios muito grande, e convenhamos, se estamos aqui é porque pureza está faltando, né? Eles auxiliam também na manutenção de um bom padrão vibratório, e agora nós vamos ver as principais entidades que vibram dentro da linha de Oxalá. Como orixás menores, a gente coloca aqui, né? O caboclo Urubatão da Guia, são orixás. Isso aqui, gente, é o seguinte: orixás menores, eles atuam no arquétipo de caboclos. Abaixo dos orixás menores, nós temos um outro grau, chama guias, e o outro grau chama protetores. Esses já incorporam. Esses orixás menores que a gente está vendo aí na tela, dificilmente incorporam. Geralmente enviam seus falangeiros para poder incorporar e trabalhar. Tá? Porque esses orixás menores estão num padrão evolutivo muito alto. Então, eles não têm essa obrigação de ficar descendo para incorporar. Mas é só para você saber. O caboclo do batom da guia corresponde ao Exu das Sete Encruzilhadas, que está vibrando aqui na linha de Oxalá, diretamente falando, sem nenhum tipo de entrecruzamento vibratório. Você precisa saber quais são os entrecruzamentos vibratórios de Oxalá? Não. A não ser que você vai fazer o caminho do sacerdócio. Aí você vai ter que saber em determinado momento. Mas para você, tipo assim, que está entrando na Umbanda agora, faz diferença nenhuma na sua vida. Isso aqui é só para você ter uma noção dos nomes que se manifestam e seus respectivos guardiões, tá? Então vamos lá, Urubatão da Guia manifesta-se aí o Exu das Sete Encruzilhadas para fazer como guardião desse chefe de legião que é o Urubatão da Guia. Caboclo Guaraci, para ele ter o guardião Exu Sete Poeiras. O Guarani, Exu Sete Capas. Caboclo Aimoré, que pode ser com Y também, faz diferença nenhuma. Caboclo, o Exu das Sete Chaves. O Caboclo Tupi, para ele ter o guardião, que é o Exu Sete Cruzes. O Biratã, Sete Pembas. E o Birajara, Sete Ventanias. Então, para cada um desses orixás menores, tem um guardião para fazer ali a proteção das manifestações, a proteção ali do local, dos médios, da energia e
por aí vai. Lembra que eu falei de guias e protetores? Então, guias estão abaixo dos orixás menores e os protetores abaixo dos guias. Hierarquia básica da Umbanda, né? Águia Branca, né, são os caboclos, né? Águia Branca, Itiguaçu, Girassol, Nuvem Branca, Guaratã e Poti. Como protetores temos o caboclo Guaraná, Malembá, Água Branca, Jacutinga, Lírio Branco é uma cabocla, tá? Ali no entrecruzamento com Iemanjá, Folha Branca, Ibitã, Caboclo das Águas Claras e outros. Que não precisa saber tudo porque existem milhares de manifestações de nomes. Como é que funciona esse negócio da manifestação, pessoal? Pra vocês entenderem. Do orixá Oxalá, vem os orixás menores. Né? Então, para o orixá Oxalá, temos 7 orixás menores que nós já vimos aqui. Para cada um desses 7, nós temos múltiplos de 7, multiplicado por 7. Então, para o Urubatão da Guia, temos 7 guias. Para o Guaraci, vezes 7, na verdade, tá? Vezes 7 guias. Para o Guarani, vezes 7 guias. E para esses vezes 7 guias que nós vimos aqui, então, para cada um desses guias aqui, nós temos multiplicado por 7 os protetores. E para cada um desses protetores, que são multiplicados por 7, multiplica-se por mais 7 aquelas entidades que estão ali dentro dessa vibração, que estão em estágio de evolução e que já têm algum tipo de conhecimento, poder para poder manifestar, para se manifestar e trabalhar ajudando os médiuns, tá? Então, por isso que nós temos inúmeros nomes, muitas vezes diferentes, que a gente fala, eu nunca vi, por exemplo, sei lá, caboclo das 7 quedas d'água, um exemplo. Ele se manifesta ali de mas eu nunca vi. Por quê? Porque às vezes ele está no grau de protetor ou um grau abaixo. Então ele é enviado para algum protetor, para algum guia, para algum orixá menor ou orixá maior, para atuar com o nome próprio. Ou às vezes ele usa o nome do orixá maior, do orixá menor ou dos guias protetores, tá? Essa questão do nome, pessoal, não preocupa muito com isso, não. Não faz diferença nenhuma no seu desenvolvimento mediúnico, tá? Porque existem maneiras inúmeras de você descobrir quem é o caboclo que está incorporando, o preto velho, o que seja, tá? Então, não se preocupe muito com alguns termos, com algumas coisas que isso aqui é só para você entender como é que funciona, tá? Por isso que é um mini curso. Se você quiser saber um bando de cabo a rabo, aí você tem que entrar num terreiro e fazer o caminho do sacerdócio. Curiosidades de Oxalá e Ododuá. Como escrito anteriormente, raramente incorporam. Guias e protetores, quando baixo, incorporam de forma suave e tranquila. Por quê? Porque atuam no chakra coronário. Tudo aquilo que vem pelo chakra coronário, obrigatoriamente tem que ser extremamente elevado, extremamente sutil. Por isso que eles raramente incorporam, já falei isso, né? O dia da semana é domingo, o signo é leão e o astro é o sol. Porque se você for olhar na astrologia, você vai ver que leão, sol e domingo estão casados. Na Umbanda universalista é a mesma coisa, na esotérica também. Tá? Em algumas outras umbandas não tem muito essa associação, mas na Umbanda universalista tem. Por quê? Porque está dentro dos mistérios associados ao ângulo que o orixá se manifesta, o dia da semana por conta da energia, regida por qual astro. Então tudo isso tem ligação com o Umbanda universalista. Preciso saber que domingo é o dia de Oxalá, o signo é leão e o astro é o sol para poder fazer uma oferenda. Como a gente já não faz oferenda mais, não precisa saber. Mas se você assim quer fazer, sei lá, acender uma vela para Oxalá ou Dodoá, em forma de agradecimento, fazer um pedido, é interessante que você faça seguindo essa configuração. Se você não seguir essa configuração, o seu pedido, sua prece não será atendida? Não. Até porque, gente, entenda uma coisa, a espiritualidade, ela entende o nível de conhecimento que você tem, ela entende a necessidade que você tem, ela entende aquilo que você está passando. Como que um espírito evoluído, gente, vai cobrar de um ser encarnado que tem pouco conhecimento, que ele faça oferenda no ângulo tal. Gente, pelo amor de Padim Cis, né? Dentro dessa linha de Oxalá também existem Herês, Preto Velho, Exu, Baiano, Boiadeiro, Marinheiro, tem tudo isso aí, tá?
Só que às vezes se manifestam com mais ou menos frequência, tá? E vem nessa vibração, às vezes com entrecruzamento vibratório. Por quê? Porque a vibração original, por exemplo, de Preto Velho é o Orixá e Orimá. Então, às vezes, tem esse entrecruzamento de Orimá com Oxalá para se manifestar ali um Preto Velho, tá? Mas tem normal. Qual que é a saudação para Oxalá? Em algumas umbandas você fala Keuê Babá, ou Epaô, Epá ou Epababá. Qual que é a diferença no fim das contas? Nenhuma. Se você falar salve Oxalá, saravá Oxalá, seja bem-vindo Oxalá, não vai mudar nada na sua vida. É só para você entender, por exemplo, você está ouvindo lá um ponto. Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer. Velho Omulu, atotô baluaê. Atotô ao baluaê significa saudação ao baluaê, que é um orixá oculto, tendo um universalista, não faz parte das 7 linhas, tá? E aí, quando vai começar esse ponto, o cara fala que é epabá, atotô, porque ele tá falando, tá saudando, Oxalá nesse caso, salve o Senhor Pai, né? Ou como uma forma de você se mostrar surpreso pela manifestação daquele Oxalá daquele orixá com respeito, tá? E aí o Atotô é para Omulu ou Obaluaê, tanto faz. Bom, na próxima aula, aulinha curta, né? Nós vamos falar sobre Iemanjá e sua contraparte Oxumaré, tá? Então fica de olho e não perde. As aulas a partir de agora vão ficar cada vez mais curtas, porque a parte introdutória já foi, e vocês vão percebendo que as aulas vão meio que se repetindo, só para a gente definir algumas coisas, tá, pessoal? Então, mais uma vez, deixa eu até voltar para minha cara feia aqui. Pronto, minha cara feia aqui de novo para vocês. Então, pessoal, só para a gente já deixar bem claro, é só para vocês entenderem que Oxalá dificilmente baixa, que existem caboclos, pretos velhos, herês e exus dentro da manifestação de Oxalá, que a manifestação de Oxalá vibra na mesma frequência que Jesus. Jesus e Oxalá são entidades completamente diferentes, até porque Oxalá não é uma entidade. Tá, pessoal? Olha só para você ver já o resumo, rapidinho para você pegar. E Oxalá é uma vibração extremamente sutil. Sabendo disso, e às vezes você vai num terreiro, você vai, sei lá, acontece a raridade de manifestar um caboclo na lei de Oxalá. Para quem tem a vidência, e geralmente o espírito, quando ele quer, ele risca o ponto, vai ter uma aula só sobre ponto riscado, tá, pessoal? Vai ser uma aula muito curta, que é muito simples. Quando ele risca o ponto para se identificar, aquele médium que sabe já o ponto, ele já sabe fazer a saudação, falar que é o e babá, e babá, entendeu? E aí você já vai aprendendo. Então tudo isso que você está vendo aqui, você pode ver várias vezes, tomar nota e levar para o seu terreiro e ficar de olho. Porque todo mundo que entra na Umbanda, gente, entra às vezes sabendo de nada. Então você já entra ali, informação, você fala, pô, viu uma vez o Galahad falando, se seu terreiro for um bando universalista, um bando esotérica, tá, pessoal? Porque essas coisas são meio que comum para as duas. E aí você fala, pô, eu lembro que ele falou que o Ebabá, o Epababá, Epaô, Epababá, é saudação para Oxalá. Então quer dizer que ali incorporou uma entidade que veio na vibração do Oxalá. Pronto, você decora. E quando você vai trabalhando, vai ouvindo, prestando atenção, você vai decorando. Eu demorei, gente, para aprender ponto, demorei mais de ano para aprender, tá? Então não se cobre tanto, apenas assista a aula, anota, às vezes você repete, que a coisa funciona. Certinho, pessoal? Curta, se inscreva, compartilha, badala o sininho, comenta aí embaixo e QR Code aqui para você fazer as suas terapias comigo. A gente se encontra no próximo vídeo. Fiquem, Oxalá. Tchau.